A gente vai falar sobre servir salva-vidas. E eu quero falar especificamente de uma situação real. É muito bonito a gente sempre usar o discurso de que isso ou aquilo ajuda e tudo mais, mas às vezes a gente não tem histórias reais. Eu tenho uma história real. Talvez eu tenha tampado o microfone, mas não tem problema. A história não deixa de ser real por causa disso. Eu tenho uma história real de uma vez em que eu estava servindo lá na minha igreja local. E até então, eu já estava coordenando, na verdade. Eu já não conseguia servir nas áreas como eu servia antes. E nessa de coordenar as áreas, às vezes eu ia para ver o que estava rolando e eu parava para mostrar para o voluntário como ele poderia melhorar ou como ele poderia fazer. E numa dessas era uma posição que hoje a gente chama de boas-vindas. A posição da galera que fica ali na porta para receber o pessoal, para sorrir, para dar boa noite e tudo mais. E numa dessas eu tinha ido para ver o que estava rolando, o que estava acontecendo e, enfim, para ajustar com os voluntários ali algo que precisasse. E nesse exato momento em que eu estava mostrando para o voluntário como fazia, eu olhei para o outro lado da pista. E ao olhar para o outro lado da pista, eu tinha visto uma outra pessoa que já tinha sido da igreja. E eu gritei por ela. E eu peguei, né, e saí da minha posição depois e fui conversar com ela e tudo mais. E, enfim, perguntei como ela tava. E por aí vai. Basicamente, meses ou ano depois, não lembro, ela veio me dizer que, na verdade, aquele momento em que eu falei com ela era o exato dia em que ela estava pensando em se matar. E ali foi o momento em que ela estava olhando os carros passarem para poder se jogar na frente de um e usar como desculpa o machucado que ela tinha. Então, servir para mim é algo muito importante porque essa é uma das algumas histórias que eu tenho do quanto isso fez diferença na vida de algumas pessoas. E no quanto isso tem feito a diferença na vida de algumas pessoas. E é isso. Servir salva vidas. Seja a sua, que está ali se doando para ser um voluntário, seja da pessoa que está pedindo a Deus uma última oportunidade de alguém olhar para ela e desejar talvez pelo menos uma boa noite, fazer com que ela não se sinta invisível. Então, é isso.